Nesse vídeo nós vamos analisar o que é o mercado. Quais são os interesses do mercado que a grande mídia sempre coloca nas suas reportagens. Bem, o que seria o tal mercado que é tão falado e ninguém nunca viu ele de forma concreta? O mercado que a mídia chama seriam, no caso, os investidores, né? Esses investidores eles podem ser investidores de grandes empresas, né? Investimento de capital na própria grande empresa ou investimento de capital na bolsa de valores, que seria um mercado mais especulativo. Qual é a lógica desse chamado mercado e quem são as pessoas que fazem esses investimentos? No caso do Brasil, a maioria das pessoas que investem em grande quantidade, em maior volume e a maior porcentagem de recursos, especialmente no mercado especulativo, são os grandes bilionários, os bancários e aquelas pessoas multimilionárias. Uma pequena porcentagem dos recursos que estão no mercado de capitais são de pessoas da classe média e pessoas que estão ali até um pouco abaixo da classe média, que investem uma parte dos seus recursos, mas são recursos muito pequenos se comparado aos recursos que são disponibilizados ao mercado, especialmente especulativo, pelos grandes bilionários e os multimilionários brasileiros e internacionais. Então, o que tem que ficar claro para a sociedade, né, de forma resumida, é quais são os interesses desse mercado, quais são os interesses desses grandes especuladores, dessas pessoas bilionárias que investem na bolsa de valores. O que eu posso dizer é que o interesse deles, se você é trabalhador, especialmente trabalhador que ganha um salário mínimo, é o contrário do seu interesse, né? O interesse do mercado especulativo é que você ganhe menos, porque quanto menos você ganhar, mais em tese vai ser o lucro dessas empresas, e essas empresas dando lucro, maior o crescimento da renda dessas empresas. E elas tendo um crescimento maior, essas pessoas ganham mais com os dividendos que elas recebem dessas empresas por investirem no mercado de capital delas. O recurso que esses investidores ganham são de dividendos. Uma parte do lucro dessas empresas são repassadas para esses investidores de tempos em tempos e é daí que eles ganham o dinheiro. E quando essas empresas lucram muito, eles ganham mais. Para essas empresas lucrarem muito, normalmente essas empresas elas precisam atacar alguns pontos do que eles chamam de custo de produção. E um dos custos de produção é exatamente a renda do trabalhador. Aquilo que para você é positivo, para a empresa é tratada como custo. Então você entende que o objetivo do mercado e o objetivo do trabalhador, nesse sentido, ele já tem ali uma divergência, uma disputa. Mas essa disputa não para por aí. Um dos grandes interesses do mercado, além de espoliar a força de trabalho, né, espoliar o salário do trabalhador, diminuir a renda do trabalhador o máximo possível, outra parte dos interesses do mercado é pegar uma parte ali das empresas que pertencem ao Estado para que eles possam adquirir uma parte dessas empresas ou essa empresa de forma total e a partir de adquirir essas empresas eles poderem lucrar em cima dela. Muitas empresas estatais elas são criadas a partir de recursos do Estado. O Estado investiu ali durante anos, dinheiro dos impostos, dinheiro meu, dinheiro seu, como a Eletrobras, por exemplo. O mercado ele fica trabalhando o tempo todo no sentido de que um governo ele repasse essa empresa que foi construída com o nosso suor e com os nossos impostos para iniciativa privada, porque normalmente essas empresas elas são muito lucrativas, especialmente quando elas não trabalham na lógica de fornecer um serviço de qualidade para a sociedade, e sim na lógica do lucro. Então, nesse sentido, o mercado ele trabalha sempre fazendo lobby para que o governo venda as empresas, né, que são empresas nossas, para que o mercado pegue essas empresas, retire o máximo dos investimentos delas e aí forneçam serviços normalmente com a qualidade inferior ao que o Estado oferece, cobrando preços mais altos, e quem paga a conta duas vezes é você, porque você paga a conta com os impostos para poder desenvolver aquela empresa no decorrer de muitos e muitos anos, e depois isso é repassado para o mercado a um preço normalmente muito baixo,
o mercado ele pega essa empresa, retira todos os investimentos dela, né? Encarece esses serviços e você paga a conta de novo, né? Normalmente essa é a lógica que é utilizada pelo mercado. Então, por que o mercado ele coloca essa ideia de que ele é contra a intervenção do Estado nas empresas públicas, por exemplo? É exatamente por causa dessa lógica. Quanto menos o Estado intervir no sentido de buscar que aquela empresa haja de acordo com os interesses da sociedade, mais o mercado tende a lucrar com aquilo, né? Mais o mercado ele tende a ganhar lucros e esses lucros serem passados para esses grandes acionistas e bilionários. Então, como eu disse lá no começo, normalmente o interesse do mercado é contrário ao seu interesse. E vou te citar alguns exemplos com relação a isso, né? O governo Dilma, por exemplo. No governo Dilma, né, no governo Lula e depois no governo Dilma, a lógica, segundo a interpretação do mercado, era uma lógica de intervenção do Estado na economia. Essa é a lógica que eles interpretam, né, o governo Lula e o governo Dilma. Por quê? O governo Lula e o governo Dilma, eles usavam os recursos do Estado para fomentar desenvolvimento do Estado com os programas sociais. Eles usavam os recursos, as empresas do Estado, para gerar emprego através das grandes obras que eram realizadas na Petrobras, por exemplo, entre outras obras, os financiamentos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES. Tudo isso aí acabava gerando emprego, que acabava gerando renda para a sociedade, aumento da massa salarial, entre outras coisas, algo que o mercado não deseja muito. Quando a gente descobriu o pré-sal, por exemplo, esse pré-sal ele foi descoberto, né? Sabe-se que dali viria muito dinheiro, porque o petróleo normalmente ele gera muito dinheiro, é um dos bens assim que mais gera dinheiro no mundo, né? Parte desse dinheiro ficaria com a Petrobras, que é uma empresa estatal, né? Gerando lucro para o Estado, para o país, para uma empresa que é brasileira, né? Até aquela época trabalhava para os interesses do Brasil e não para os interesses do mercado, como aconteceu depois e a gente viu aí nos governos Temer e no governo Bolsonaro. E parte desses recursos teria essa partilha e parte desses recursos iria para o fundo de participações que iria para a saúde e para a educação. Isso já estava acertado já. Uma das coisas que o mercado trabalhou no sentido de sabotar o governo Dilma era exatamente no sentido de mudar essas regras, porque eles sabiam que tinha muito dinheiro envolvido e a Dilma chamava isso até de passaporte para o futuro. Esse foi um dos pontos que o mercado agiu de forma mais abrupta para tentar retirá-la do poder, dizendo que ela estava intervendo na Petrobras e criou aquela história de corrupção e a gente viu no que deu. O que acontece? Assim que a Dilma saiu, entrou Michel Temer, que tem uma lógica de defesa dos interesses do mercado antes de defender os interesses do povo, né? E aí ele acabou, então, com a partilha. Parte desses recursos não iam mais obrigatoriamente para a Petrobras. Poderia ser vendido os postos para empresas internacionais e todo o lucro ir praticamente para elas. Ele acabou com esse fundo de participação que iria para saúde e educação. E aí o governo poderia gastar esses recursos da forma que ele quisesse, inclusive em pagamento de títulos da dívida pública. E aquele passaporte para o futuro que a gente tinha transformou em nada, né? E quando isso foi feito, o mercado aplaudiu, o mercado adorou. Por quê? O mercado ele quer que o Estado trabalhe para ele e não para a sociedade, né? Que em tese um governo ele é eleito para defender os interesses da sociedade daquele país. Mas, na lógica do mercado, o governo tem que trabalhar para eles e os interesses dos demais membros daquela sociedade é que se explodam, vamos dizer assim. Logo depois, né, o Michel Temer ele trabalhou na lógica de favorecer o mercado, por exemplo, na reforma trabalhista, que tirou direitos dos trabalhadores, né, muitos direitos dos trabalhadores. Isso reduziria a massa salarial desses trabalhadores, geraria mais lucro para as empresas, né, e aí o mercado também aplaudiu. Logo depois o Bolsonaro entrou. E aí, ele trabalhou na reforma da Previdência e o mercado também adorou. O povo está perdendo dinheiro, o povo está perdendo ali recursos
E então para o mercado tá ótimo. É como eu disse lá no começo, né? Aquilo que é bom para você, trabalhador, principalmente de baixa renda, pode ter certeza que o mercado não vai aplaudir. Aquilo que é bom, que é ruim para você, como, por exemplo, perder recursos na sua aposentadoria, a reforma trabalhista que tirou seus direitos, o teto de gastos que foi implementado no decorrer do governo Temer, que retira recursos da saúde, da educação e de todas as áreas sociais, o mercado aplaude quando é para retirar direitos. Quando é para garantir direitos, o mercado certamente ele vai questionar, mexer nas bolsas de valores, tirar investimentos para pressionar o governo a agir da forma que ele deseja. Essa é a lógica do mercado. A lógica do mercado é uma lógica que quanto mais o Estado trabalhar apenas para o mercado, desregular os direitos que as pessoas têm, melhor para eles. Quando o Estado ele se volta para trabalhar para as pessoas, o mercado que quer lucro rápido, ele vai contra esse governo, porque ele chama esse governo de um governo intervencionista. Né? Na lógica deles, o governo está intervindo na economia. E a economia tem que ser livre. Livre para quê? Para que você não tenha direitos e eles lucram o máximo possível. Essa é a lógica que eles trabalham. Então, assim, para finalizar, né, a gente tem que deixar o mercado, assim, falir o mercado, acabar com o mercado? Claro que não. Esses investimentos do mercado, eles são importantes. Eles são necessários, são importantes. Mas o que não pode acontecer é um governo deixar que o mercado dite todas as regras, né? Porque se o mercado ditar todas as regras, esse governo ele vai trabalhar exclusivamente para o mercado e o povo vai ficar na situação que está hoje, vai passar fome, porque o mercado ele não liga para a fome, o mercado ele não liga para desemprego, ele não liga para os problemas sociais. O que o mercado liga, na verdade, é pro lucro dele. Se ele estiver lucrando bilhões, igual ele lucrou nesses últimos anos aí do governo Bolsonaro, e o povo estiver passando fome, que se dane o povo. É mais ou menos essa a lógica que o mercado utiliza. Então, assim, pense muito bem quando você vê a mídia falando aí que o mercado tá nervoso e tudo mais. Pense muito bem. Provavelmente, quando a mídia diz isso, alguma vantagem você, trabalhador, está recebendo. Por quê? Quando o mercado está nervoso, normalmente é porque ele sabe que parte dos recursos do Estado, que são impostos de todo mundo, e os pobres eles pagam muito mais impostos proporcionalmente do que os ricos, então parte do seu dinheiro está voltando para você mesmo, o mercado fica nervoso. Mas quando o mercado está feliz, alegre, satisfeito, normalmente é porque você está perdendo direitos, sabe? Então é mais ou menos essa lógica. Como equiparar esses dois interesses? Para equiparar esses dois interesses, é mais ou menos o que foi feito no governo Lula. Primeiro você trabalha com a primazia, né, dos direitos sociais, você aumenta a massa salarial, isso vai aumentar o consumo, aumentando o consumo, as empresas vão vender mais e o Estado ele vai arrecadar mais, vai poder investir mais, gerar mais emprego e aí a gente entra no ciclo de desenvolvimento de coisas produzidas, de carros, de móveis, entre outras coisas que são produzidas, coisas concretas, que são muito mais importantes do que o investimento no mercado especulativo que esses grandes bilionários investem. Investir em produto, riqueza, algo físico, é muito mais importante do que. E torcer para que isso dê certo e para que as pessoas comprem mais é muito mais importante, gera emprego, gera desenvolvimento do país, muito mais do que esses investimentos no mercado especulativo, que são as bolsas de valores, por exemplo, tá bom? Isso você não vai ver na mídia. Esse tipo de introdução, de demonstração do que é real, vamos dizer assim, você não vai ver na mídia, porque a mídia é patrocinada por esse mercado e certamente ela vai dizer para você que se o mercado não está bem, é uma tragédia para o país. Nem sempre é assim. Isso tem que ficar claro para a sociedade brasileira. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Caso tenham dúvidas, comentem aí e até o próximo vídeo, tá? Se inscrevam no canal Direto ao Ponto Podcast. Espero que tenham gostado.